você abra a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 38 ao verso 41. Glória a Deus. Deus é bom demais. Yuri, senta lá, meu filho, vá. Senta ali quietinho. Oh, Deus. Mateus, capítulo 5. Cadê a ministra? Me abandonou aqui do teclado, né, irmã? Eu vou precisar de você. Agora. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 38 ao verso 41. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-te também a outra. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Diga comigo, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele ou para ela, é noite de andar na 2ª milha. Curve a tua cabeça aí, irmãos. Deus está aqui. Eu sinto que tudo que Deus quer falar, o nosso coração, Ele precisa que a gente possa estar com o coração aberto, sensível à sua voz. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Só você que pode agradecer. Oh Deus, será que eu posso te ouvir nessa noite, meu irmão? Oh Deus, nós adoramos o teu nome. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos finalizar levantando as nossas 2 mãos para o alto e dizendo: a honra, a glória. Meu Deus, o Senhor é adorado, o Senhor é grande. Oh, e o louvor ao Rei Jesus, a honra
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ele é fiel, Ele é fiel. Oh Deus, eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, conta uma história que um certo dia uma moça tentava pregar o evangelho sobre alguém, para alguém, e ela tentou de todas as formas, mas essa pessoa que morava perto da casa dela, ela tinha um bebê. E aí ela então começou a perceber que a moça precisava que alguém saísse para ir fazer compras, e a moça não podia levar a criança. Então aquela moça que tentava pregar o evangelho, por muitas vezes se ofereceu e disse: eu posso ficar com o seu bebê enquanto você vai ao supermercado. O tempo passou e por várias vezes aquela moça cuidou daquele bebê para aquela mulher. Outro dia a moça tentou fazer um pouco mais, e agora, depois de ter feito tantas, repetidas vezes essas ações, um dia ela resolve pregar o evangelho para aquela moça. E algumas pessoas se levantaram para criticar e chamaram a moça que estava recebendo a palavra à parte. E disseram para ela: você sabe o que aquele povo tem te ensinado? Ela disse: uma coisa eu sei, eles olharam um dia o meu filho para mim. E essa palavra veio ao meu coração sobre a segunda milha. Eu quero pregar sobre isso nessa noite. Porque, irmãos, Deus me exigia, e Ele falava muito ao meu coração, sobre fazer além daquilo que está posto. Sobre ir além daquilo que é obrigatório, daquilo que parece ser uma imposição. E é interessante porque Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, o grande sermão da montanha, a gente vai ver que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eu costumo dizer, Alex, que quem passa pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se não terminar crente, então precisa ler muita coisa. Porque são capítulos que exigem muito do nosso caráter, fala muito da nossa personalidade. Os ensinos mais duros de Jesus provavelmente estão nesse capítulo. E parece que Jesus ele nos dá um choque de realidade, contrapondo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. E o capítulo 5 de Mateus, então, Jesus ele vai se retirar para um alto de um monte, para uma colina, e ele começa a adorar a Deus, e ele começa a falar sobre os ensinamentos da palavra do Senhor ali. E a multidão que seguia Jesus agora começa a ouvir os discursos que jamais saiu da boca de qualquer rabino. As palavras que eram pregadas pela lei não se comparavam ao discurso que Jesus trouxe. E é interessante que Jesus ele começa a abordar uma variedade de alguns tópicos, irmãos, que fazem parte do nosso caráter e da nossa vida, tentando transformar o coração dos seguidores e mudar a história dessas pessoas. A parte mais famosa, acredito que boa parte da igreja conhece, as bem-aventuranças. Jesus começa falando que bem-aventurados eram os pobres de espírito, aqueles que choravam, que seriam consolados, aqueles que eram limpos de coração, que veriam a Deus. E parece ser uma distinção diante daquilo que a gente aprendeu com aquilo que a realidade do evangelho traz. Jesus termina dizendo que bem-aventurados seríamos nós quando alguém nos injuriasse e por causa dele, do evangelho, mentindo, dissesse todo o mal contra a nossa causa. Por quê? Porque o nosso galardão seria grande no céu. Jesus ele parte de alguns ensinamentos, vai dizer para o povo que era importante ser sal da terra, luz do mundo. Fala sobre a importância de reconciliação. Jesus vai falar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre adultério. A gente vai ver uma gama de assuntos que parecia mexer com o coração daquele povo e daquela população. E para todos aqueles que estavam ouvindo
o sermão de Cristo ali. Eu acredito que em algum momento daqueles discursos, algumas pessoas foram desafiadas a ter uma nova mentalidade, ou a ter um novo modelo de pensamento, ou uma transformação de vida e de coração. E Jesus, então, todo esse sermão que foi pregado, não é difícil escutar da boca dele agora, que aquele que recebesse um tapa do lado direito teria que dar a outra face, e aquele que pleiteasse conosco sobre a túnica, que a gente tinha que soltar também a capa. Jesus, ele vai ser mais forte, e ele vai dizer: e qualquer que te obrigar a caminhar com ele 1 milha, anda com ele 2. E quando eu parei para pensar sobre isso, Jesus estava aqui tentando trabalhar nos corações daquelas pessoas. E essa palavra que é viva e que muda a nossa história também veio falar comigo e com você aqui nessa noite. É tempo da gente andar em um novo nível em Deus. E não apenas em um novo nível espiritual, de adoração, de jejum, de consagração, mas de transformação de caráter, de mentalidade e de amor diante da sua presença. O Senhor falava ao meu coração, queridos, é tempo de fazer além daquilo que a religião prediz. O que é que a religião diz? Eu preciso estar na igreja, eu preciso congregar, eu preciso adorar ao Senhor. Para ter uma vida forte no altar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra. Mas isso é aquilo que passa da 1ª milha, é aquilo que a gente aprende no início da caminhada. E então o que é a 2ª milha? É viver numa espontaneidade de uma vida superior àquilo que o Evangelho tem proposto. E a gente precisa entender isso. Por quê? Por que foi tão chocante para aquelas pessoas que escutavam a Jesus ouvir esse discurso? Porque é tão chocante para a gente, não é fácil. Eu não estou falando que essa é uma palavra fácil de se viver. Eu estou lhe dizendo aquilo que a mentalidade do reino requer sobre nós. Enquanto eu orava por esse culto, o Senhor falava comigo: vocês cantam tanto sobre o reino, vocês clamam tanto sobre o reino, vocês postam frases na internet sobre o reino, vocês dizem que precisam se parecer comigo, mas quando a proposta do reino vem para nós, então a gente pensa, isso pode ser para o outro ou para a vida de alguém. Pois bem, o Espírito de Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu nessa noite. Ele quer nos transformar à imagem dele e à sua semelhança. Ele quer que a gente se alinhe ao padrão do Evangelho, que vai para além de uma porta aberta, de uma grande causa resolvida na justiça. Qual é a maior proposta do reino? É soltar aquilo que você carrega e entender que para agradar a Deus, muitas vezes, a gente vai ter que desagradar a nossa natureza. A gente vai ter que romper com os padrões que nós acreditamos ou que então foram ensinados para nós. E é interessante isso, porque Jesus vai usar a figura do policial romano ali, do soldado romano. Geralmente naquelas circunvizinhanças, quando alguém passava e um soldado romano carregava um armamento pesado, ele poderia escolher qualquer pessoa da multidão, e essa pessoa era obrigada a caminhar 1 milha carregando aquele peso. Todo judeu odiava isso, irmãos. Todas as pessoas que eram de Israel odiavam a capacidade de ter que parar em algum momento as suas atividades e estivesse fazendo o que estivesse, ele tinha que parar para atender o pedido do soldado romano. E aí Jesus, ele abre um parêntese no meio do Sermão do Monte e vai dizer para o povo: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Sabe o que ele estava propondo? Ele estava dizendo: a 1ª milha é 1 milha de obrigação. A 1ª milha é um lugar onde parece que alguém está por estar. Mas a 2ª milha vai exigir um pouco mais de renúncia, de sacrifício e de entrega. Então eu imagino a cara do povo quando Jesus vai pregar essa mensagem. E a cara do povo devia ser: bom ele falar isso, porque ele nunca foi obrigado a carregar aquilo. Então, para qualquer pessoa que passava ali no meio da multidão, eles poderiam olhar e dizer: esse discurso é pesado demais, esse discurso é duro demais. Esse sentido é muito profundo e espiritual, igreja. Por quê?
Porque Jesus ali, ele vai programar 3 mentalidades. E ele vai dizer exatamente para o povo: vocês têm 3 maneiras de pensar. A primeira maneira de pensar é a maneira dos publicanos. Qual era a maneira dos publicanos? E a palavra era uma só: porque se amardes só quem vos ama, que recompensa tereis? Também fazem isso os publicanos. Sabe qual era a mentalidade de Cristo falando ali, irmãos? Um amor baseado em troca, em negócios. Os publicanos eram cobradores de impostos. Então, eles eram pessoas que recebiam daquilo que alguém podia dar ou aquilo que era cobrado. A mentalidade dos publicanos era uma troca, era um negócio, era uma barganha. E ele vai dizer, Jesus vai dizer: eu quero quebrar essa mentalidade. A mentalidade do publicano é: se amardes só quem vos ama, que recompensa tereis. Até os publicanos fazem isso. A segunda mentalidade era a mentalidade dos gentios. E ele vai trazer uma nova maneira de ver. E ele diz: e se eu só cumprimentar quem for meu amigo, que recompensa tereis? Até os gentios fazem isso. É como, eu vou usar um exemplo aqui. A gente está numa igreja renovada, pentecostal, e a gente passar na rua e pensar: eu não cumprimento aquele porque aquele lá é de outra seita, ou aquele lá é um batista tradicional. Aquilo que Jesus estava trazendo é: a gente não pode ter mentalidade de publicano nem a mentalidade dos gentios. E qual é a nova proposta do evangelho? Vocês vão ser cristãos. O que é a proposta do reino, irmãos? Se vocês agirem desse modo, vocês se tornarão verdadeiros filhos de Deus. E qual foi a mensagem? Se pedirem a capa, você solta. Se pedirem a face, você dá. E se pedirem de alguma maneira para que você caminhe uma milha, você vai com essa pessoa 2. Esse discurso não é fácil. Por que esse discurso não é fácil, irmãos? Porque se não bastasse ter que andar mais uma milha equivalia a 1.609 metros. Então Jesus estava equivalendo ao dobro daquela caminhada. E se não bastasse o caminho de humilhação que aqueles homens tinham que passar, é como se ele dissesse: enquanto o romano está te obrigando a carregar essa mochila pesada durante tantos metros, quando ele parar na obrigação, você vai dizer: eu quero continuar carregando mais um pouco. Por quê? Por amor. Mas que amor, irmãos? Amor a quem te obrigou a viver isso. Amor a quem parecia não retribuir. E Jesus vai dizer: para que vocês possam viver e ser perfeitos como filhos de Deus, eu quero dizer para vocês a minha nova proposta. Eu ando com pessoas que estejam dispostas a caminhar uma segunda milha. E essa proposta vai além de igreja. Deus falava muito ao meu coração: quando a gente entender o que é o poder da segunda milha nos nossos relacionamentos, até na nossa vida profissional. Deixa eu exemplificar para ver se você entende um pouquinho. É como se você chegasse na igreja já com o seu banco marcado e você senta no seu lugar, mas de repente no meio do corredor você viu um copo descartável no chão. O que é a segunda milha? Eu catar sem eu ter a obrigação de catar. Eu pegar aquilo que não precisava eu pegar. Os crentes de primeira milha, ou as pessoas que andam na primeira milha, geralmente elas vão fazer apenas aquilo que foi estabelecido, apenas aquilo que está posto. Mas o Senhor estava falando ao meu coração: eu quero derramar sobre a igreja uma porção dobrada de um tempo novo, de graça, de unção e de refrigério. E para isso Ele precisa nos alinhar, irmão. Ele precisa trabalhar aqui dentro. Bata no teu peito e diga: Jesus precisa trabalhar aqui dentro. Jesus precisa trabalhar aqui dentro de Rayânia e dentro de você, aqui dentro de nós. O Senhor quer trabalhar. O caminho da primeira milha é um caminho de multidões. Todo mundo está na primeira milha. A maioria das pessoas vivem na primeira milha. O caminho da segunda milha é um caminho de surpresa. É um caminho de uma imposição quebrada, mas de um prazer extremo em servir. E o Senhor falava comigo: quantos funcionários almejam caminhar em um novo patamar numa empresa, mas é um funcionário de primeira milha?
Ele chega às 7 horas, ele sai no horário certo. Se passa 2 minutos, ele está reclamando de primeira milha. Quando um patrão pensar em dar um cargo a alguém que seja lá na empresa, ele não vai pensar na pessoa da primeira milha. Quantas famílias vivendo em primeira milha? Eu cozinho porque eu tenho que cozinhar, eu faço isso porque eu tenho que fazer, eu faço as coisas porque eu tenho que fazer, quando na verdade, queridos, o segredo muitas vezes é caminhar numa essência diferente, é ter um prazer novo, é ter uma mudança de mentalidade nova, e é viver uma vida diferente. Quantas famílias foram destruídas porque pessoas só pensaram na primeira milha? Quantas pessoas foram abaladas porque não estavam dispostas a irem um pouco mais além? Estamos falando de família, estamos falando de vida profissional, e agora eu trago para o nosso âmbito. Quantos crentes de primeira milha na vida espiritual? Deus esperando um passo maior, de um degrau maior no evangelho. Esperando algo a mais de busca, algo a mais de entrega, algo a mais do resplandecer, de serviço. E muitas vezes a gente está caminhando apenas naquilo que nos tem sido ordenado. E aí tem um problema, irmãos. Porque quando Jesus prega essa palavra, Ele estava dizendo para o povo: eu quero viver com vocês um novo modelo. Por que o mundo lá fora acha um escândalo o evangelho de Cristo? Porque a gente vai na contramão de tudo aquilo que o mundo está lá fora, está dizendo. Eu não quero me parecer com os blogueiros do mundo, eu quero refletir a imagem do Cristo que a gente carrega, da verdade que a gente defende, e o céu está nos esperando a viver um evangelho real. Sacode alguém que está do teu lado e diga: Jesus quer um evangelho real. A gente precisa liberar algo real dentro de nós. Uma vida real, irmãos. Uma vida no Senhor. Eu acho interessante isso. Enquanto eu orava, Deus foi me lembrando algumas coisas. Coisas simples. Geralmente todo culto de ceia, os diáconos passam recolhendo os copinhos, né? Mas quantos irmãos se sentem na iniciativa de recolher os copinhos dos bancos que estão do lado deles? Não que isso seja um erro, mas quanto de nós muitas vezes esperamos a pessoa passar, a gente fecha o olho esperando alguém bater na mão e diz: toma. Quando a gente poderia caminhar um pouco mais, quando a gente poderia entregar um pouco mais, quando a gente poderia ver, quem sabe, um ar-condicionado ligado, e eu poderia pensar e dizer: meu Deus, alguém esqueceu, deixa eu caminhar uma segunda milha, deixa eu desligar isso. Deixa eu limpar aquilo que precisa ser limpo. O que Deus quer nessa noite para a minha vida e para a sua vida é que a gente precisa viver um evangelho para além daquilo que é imposto. E o que é aquilo que está imposto? Do teu lado aí tem alguma cadeira vazia, irmãos? Tem algumas aí, né? Isso quer dizer que alguém faltou hoje. Um crente de segunda milha lembra de um nome, telefona e diz: por que você não veio hoje? Faltou no domingo, fez falta. O crente que anda na segunda milha, ele entende que isso não é só uma função pastoral do grupo de visita, mas isso precisa ser uma entrega verdadeira de alguém que se importa e está na mesma caminhada no evangelho, porque afinal de contas, todos nós aqui vamos subir para o mesmo céu, andar no mesmo lugar e viver a mesma vida. Eu quero te ver lá, você vai? Eu preciso andar com você em ruas de ouro. Para diminuir o peso da mensagem, olha para o teu irmão e diz assim: tu precisa ser meu vizinho lá, crente. Eu sei que é um grande condomínio, mas eu quero ser teu vizinho lá. Só que tem um preço, irmãos. Esses dias a gente viveu isso. Gil falou uma frase dentro de um carro. Alguém disse para ele deu uma carona e disse para ele assim: aqui na esquina tá bom. Ele diz: eu não dou carona a ninguém para deixar em qualquer lugar. Eu deixo na porta. Crente de segunda milha. Tem muito crente, glória a Deus, de segunda milha aqui na igreja, irmãos. Tem muitas pessoas aqui de segunda milha. Tem muitas pessoas, eu vou citar um nome específico aqui de alguém, porque ele é uma pessoa que quase não aparece. Cadê o irmão Lê? Cadê você, irmão Lê? Pense num crente de segunda milha ali, ó. Ele olha para o gasofilaço e diz: tem uma rachadura, eu vou fazer um novo.
Ele olha para algo que está precisando sem que precise um profeta revelar, um anjo descer na terra, porque ele entende que ele é participante do mesmo reino. Então meu convite, o convite de Jesus para você e para mim hoje é: anda numa nova dimensão. Precisamos caminhar em um caminho mais alto do Senhor. E Deus falava comigo sobre alguns crentes de primeira milha e de segunda milha dentro da Bíblia, irmãos. Um crente de primeira milha na Bíblia, o jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida da terra? Eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Faço tudo isso. Jesus olhou e disse: vamos para uma caminhada maior? Vende tudo o que tu tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele não consegue. Ele se retira triste. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado a viver sobre algumas regras. E ele não estava disposto a ir além. Mas vamos mudar o tom da mensagem. Lá vai um profeta passando em Sunem. A sunamita olhou e disse: comprei uma sacola de pão hoje. Eu sei que crente gosta de comer. Vou deixar aqui na mesa para o profeta. Come. Como? Quando ela olhou para o profeta, ela começou a ver, Alex, que ele subia e descia, não tinha pousada lá. E ela pensou: eu poderia, quem sabe, ideia minha, pagar uma estalagem para esse homem ficar. Mas não é isso que ela faz. Ela desordena a casa. Ela abre um buraco dentro da sua casa. Ela poderia colocar ele nos quartos do fundo, mas ela constrói um lugar, coloca o homem de Deus, mobília, e diz para o marido: esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Um crente de segunda milha. Alguém que viu uma necessidade. Meu irmão, eu preciso dizer algo para você. Não espera você ter um sonho profético para perceber a necessidade de alguém que está do seu lado. Não espera Deus ter que te incomodar, ter que revelar alguma coisa. A sunamita, ela viu uma necessidade. Sabe o que eu acho interessante, Ivete? Ela não fez isso pelo profeta, ela fez pelo homem. Ela olhou e viu que Eliseu, ele tinha uma necessidade. Porque a sunamita era rica, irmãos. E ela vai dizer: eu não quero uma troca por isso. Eu sei, eu tenho tudo aquilo que habita no meio do meu povo. Ela não queria nada, ela não queria um milagre. Ela fez pelo ser humano. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que então ela recebe um presente. A mulher que não podia gerar filho, agora ganha um filho. Porque nenhum crente de segunda milha fica sem receber do céu aquilo que o céu pode dar. Segunda pessoa que Deus trazia ao meu coração, Pedro descendo do barco. Jesus botou um caminho nas águas. Todos os demais apóstolos, eu acredito que desejavam viver aquela cena, mas faltou coragem. Pedro olhou e disse: eu quero descer para a segunda milha. Eu quero ir mais profundo, Jesus. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E o final da história a gente sabe. Alguém pode dizer: ah, afundou. Mas esqueceu que Jesus voltou andando com Pedro por cima das águas e subiu no barco de novo. A Bíblia conta a história de 10 leprosos. 9 foram embora com a bênção. 1 voltou o caminho e voltou para agradecer. E esse fez história. A palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração hoje é: como a gente tem andado nessa caminhada. Eu lembrei de um testemunho, e parecido com a história da parábola do bom samaritano. Aquele samaritano poderia ter deixado o homem morto à beira do caminho, mas ele, além de untar as feridas, de cuidar do homem, de jogar na cavalgadura do animal, e ainda pagar um dinheiro para colocar na estalagem, ainda diz: e tudo que gastar, bota na minha conta, porque na volta eu pago. A Bíblia diz que enquanto isso um sacerdote e um levita passaram a largo. Quem sabe cheio de atividades. Quem sabe o levita e o sacerdote, que não poderiam tocar em coisa morta, pensou de longe que aquele homem já estava apodrecendo e ele não poderia parar. Mas o samaritano, ele vai fazer um pouco mais, irmãos. E então eu lembrei de um dia que eu estava indo para uma ceia e atrasada, já estava na base de 7 horas. Eu congregava em outro lugar. E quando eu estava passando na rua, eu olhei um homem numa esquina e o Senhor falou comigo: para e prega sobre mim para esse homem. Eu disse: Jesus, eu estou atrasada. É culto de ceia. Daqui que eu chegasse na igreja ainda ia demorar mais.
E o homem parava assim na escadaria, na esquina de um lugar, irmãos. E eu parei, olhei para aquele homem e eu disse: olha Deus, eu vou chegar mais atrasada ainda, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. E quando eu parei para conversar com aquele rapaz, ele disse: enquanto vários crentes estavam passando, eu estava perguntando para Deus: será que nenhum crente vai falar para entregar algo para mim? E enquanto aquele homem falava isso, eu na minha mente, eu também não ia parar, Jesus. O Senhor sabe que eu não ia parar. Comecei a falar de Jesus para aquele homem, fiz o convite, ele dizia: eu vou para a igreja, mas não faz bem um homem acompanhar uma moça. Vá na frente, eu só vou chegar depois de você. Eu não acreditei que ele fosse naquele culto. Fui para o culto, dobrei meu joelho, estava orando, orei por ele. Quando eu levantei, ele estava no fundo da igreja me dando um sinal, dizendo que tinha chegado. E eu fiquei feliz. No final do culto, irmãos, ele aceitou a Jesus. Eu desci para dar um abraço nele. E ele me disse, não sei se procedia, até porque eu não vi ele mais, mas ele me disse que ele era um pastor afastado do evangelho. E que ele estava embriagado naquela esquina esperando uma palavra. E sabe por quê? Aquele contato aconteceu naquele dia porque eu pude parar um pouco a minha obrigação, entre aspas, e entender que tinha alguém com uma necessidade extrema no meio do caminho. O Senhor falava ao meu coração: é noite da gente fazer um pouco além daquilo que a gente tem feito, de entregar um pouco mais daquilo que a gente tem entregado. E não fala apenas só sobre algo que foi imposto, sobre algo que está pronto na igreja, mas sobre uma vida no reino, no evangelho. E aí tem um problema, porque quem é que pode, irmãos, falar de Naamã se não colocar o nome daquela menina? Quem é que pode olhar para a vida de Naamã sem citar a serva na casa dele? Qual era a obrigação dela, Sara? Varrer a casa, limpar os móveis, estar ali. Afinal de contas, ela era escrava. E o que é que ela vai fazer? Ela vai dar um show de lição, irmãos. E ela vai trazer algo especial. Ela vai dizer dentro da casa: ah, se o meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe o que aconteceu? O Senhor curou Naamã por causa de uma menina que foi para além da obrigação. Olhe para alguém e diga: Jesus está te esperando para ir além daquilo que você conseguiu fazer e daquilo que um dia já te ordenaram a fazer. É algo que flui de dentro, irmãos. É algo que flui do coração. E o desejo de Deus para esses dias é que a gente possa ter o nosso nome incluído na história de alguém. Será que a gente pode sair dessa terra e deixar uma marca significativa na vida de pessoas? Será que como Dorcas a gente pode ter um ministério além da morte? Que alguém pode olhar para aquela agulha e pensar: essa mulher não pode continuar morta, vamos orar, vamos chamar o apóstolo, ela precisa voltar a viver. Igreja do Senhor, o Senhor está nos chamando nessa última hora final da igreja para espelhar a imagem de Cristo aí fora, para não sermos mais um a envergonhar o nome do evangelho, nem escandalizar o nome de Jesus, mas diante das pessoas a revelar Cristo aonde a gente passar. Se é no trabalho, mostra a cara de Jesus. Se é na empresa, mostra que Jesus está na sua vida. A gente precisa refletir. Mais do que ser chamado de bonito, irmãos, o melhor elogio é quando alguém olha pra gente e diz: você é um servo de Deus, né? Como é bom isso. Esses dias aconteceu uma situação interessante comigo. Eu estava escovando meu cabelo num determinado lugar. E a moça que estava escovando meu cabelo era afastada do evangelho. E desde o momento que ela pegou no meu cabelo, ela começou a dizer: eu estou me arrepiando toda. E eu não estou entendendo. Eu pensei até que ela estava falando com outra pessoa. Tinha várias pessoas no salão. Cada vez que ela penteava o cabelo, ela dizia: tem algo estranho aqui, eu estou me arrepiando inteira. Aí uma irmã da Assembleia gritou e disse assim: você está mexendo no cabelo de uma mulher de Deus. Tem que ter uma assembleana em qualquer lugar, né? Já deu logo o discernimento. A menina ficou toda sem graça assim. Eu falei: não vai dar choque não, pode ficar em paz. A presença de Deus. O Senhor está falando comigo e com você hoje. Deus está esperando crentes de segunda milha.
Deus está esperando uma geração que possa ir para além daquilo que está posto na nossa vida. A segunda milha, irmãos, muda a história das pessoas. A segunda milha é entender novamente o mistério da bacia e da toalha. É entender que o outro precisa e o outro independe de ser meu amigo. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não quero que vocês amem como os publicanos, nem como os gentios. Ama como eu amo e como é o amor de Deus. Um amor incondicional. É como se eu pudesse olhar hoje e dissesse: eu vou amar Valéria porque eu amo Valéria, porque é minha amiga e eu vou andar com ela. Isso é um amor de publicano. Ou eu vou amar Ivete, ou eu vou amar Eric, eu vou amar as pessoas que estão aqui porque são dos meus ciclos de igreja. Jesus está dizendo: o meu padrão de evangelho é quebrar as barreiras. O meu padrão de evangelho é amar quem não merece, é amar quem fere, é não muitas vezes se apartar daquilo que Cristo traz. E eu sei que isso não é fácil de viver. Eu sei que o evangelho de Cristo dói, mas eu quero dizer essa palavra nessa noite para o meu coração e para o teu: deixa doer, porque quanto mais dói, Ele cura a igreja. O Senhor precisa nos tratar, o Senhor precisa trabalhar no nosso coração. E quando eu digo nosso, é nosso mesmo. Aponta o dedo para mim e diga: Rayane, Deus precisa trabalhar em você. Quantos aqui acreditam que Deus precisa trabalhar? Irmãos, a gente vem cheio de bagagem do mundo. A gente vem aprendendo tanta coisa errada. E o certo de Deus, muitas vezes, a gente não coloca para fora. Sabe por quê? O desejo de Cristo hoje é: andem numa dimensão maior. Vá além daquilo que está posto. E eu lembrei de um testemunho. Um dia uma mulher recebe um grande convite do marido dela assumir a diretoria de um presídio. A função dele, a obrigação dele era só abrir a porta do presídio, vigiar os presos e ir embora de noite. Mas aquela mulher fez algo além, irmãos. E ela começou a trabalhar com aqueles internos. Começou a ensinar braille para os cegos, libra para os surdos. E começou a trabalhar porque aqueles homens eram os piores presidiários dos Estados Unidos. Todos condenados à prisão perpétua. E aquela mulher começou a fazer algo por eles sem receber nada em troca. Trabalhou com eles, só que de maneira fatal aquela mulher morre num acidente de carro. E a notícia chega no presídio. Os homens então agora começam a chorar mais próximo possível do muro, tentando tocar para próximo do velório onde aquela mulher estava com o seu corpo sendo velado. O diretor do presídio, vendo aquela cena que os homens choravam, disseram para ele: a gente vai liberar vocês para o velório. E eu tenho certeza que à noite vocês vão estar aqui. Não teve escolta, não teve policiamento, nem algema. Soltaram todos os piores presos daquela prisão. Todos foram para o velório e todos voltaram. Sabe por quê? Porque alguém decidiu andar na segunda milha. Porque alguém decidiu a viver uma vida de uma entrega maior. A gente para pensar no nosso Cristo, irmãos. Eu encerro a mensagem para orar por mim e por você. Como não ser esse tipo de pessoa? O Deus que criou tudo: céu, terra, mar. Olha a natureza, olha a quantidade de flores e de pássaros. Olha a infinidade de frutas que a gente pode usufruir. A imensidão de tantos rios, cachoeiras e tantas coisas. Olha a sorte e a infinidade de animais que tem na natureza. A beleza das cores. Deus fez tudo isso. Fez um jardim perfeito, colocou o homem lá dentro. O homem peca. Deus então anda numa segunda milha. Dá uma nova chance. Constrói uma túnica para Adão e Eva. E agora em João 3,16 vai entregar aquilo que há de mais precioso no céu. O seu único filho. Para morrer por mim e por você. E a minha pergunta para você hoje é: o que te impede de andar na segunda milha? Se até quem não precisava dar, doou. Se até quem não precisava fazer, fez. Qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a segunda
para a sua vida hoje é que a gente possa, como alguém que dirige carro. Quem aqui dirige carro, levanta a mão. Ou moto também pode ir. Vamos, irmã. Cadê as varoas aí que já perderam medo na campanha Não Temas para dirigir? Toda pessoa que dirige carro, ou que dirige ou que pilota moto, né? Sabe que moto e carro tem marcha, sim ou não, irmãos? A primeira marcha é a marcha de força, é a marcha de saída. É a marcha de esquentar o motor. Você entende disso? Não estudei para falar. É a marcha do motor, para ligar aquilo ali. E eu acho que a maioria das mulheres que aqui estão, salvo algumas que são feras aí no volante, quando começam a aprender a dirigir, a melhor preocupação nossa é ficar olhando para a marcha. A gente quer olhar e a gente quer lembrar e entender quando é a hora de passar a segunda. Por quê? Porque a segunda marcha tem uma velocidade maior. A segunda marcha leva o carro em um lugar mais veloz. A segunda marcha não requer tanto do motor. E aí, qual é a pergunta de todo iniciante? Quando é que eu vou saber quando é a hora de passar a marcha? Para os carros manuais, né? Aí, o bom motorista diz o que, irmãos? O carro vai pedir. O carro vai pedir. Parece que é loucura. O carro vai falar com a gente? Não fala. Mas o que acontece? Quando você está ali no acelerador de primeira, tentando engatar a segunda, se você acelerar demais, o carro vai fazer um barulho. E ele vai chamar uma nova coisa. Ele vai fazer... tentando chamar um novo tempo. O Senhor falava ao meu coração com essa palavra. O céu está fazendo um barulho para que pessoas saiam da primeira e engatem a segunda, para viver uma nova realidade no Evangelho. Eu não sei o que você pretende viver até hoje, mas eu quero lhe dizer, Deus não quer crentes velhos em 2025. Deus quer um coração novo, uma mentalidade nova. Não é só a minha roupa que precisa ser nova na virada do ano. Eu preciso ter um odre novo para que Deus derrame vinho novo. O Senhor está te convidando, se coloque de pé. Quando ressaio, eu quero que você segure na mão de alguém que está aí do teu lado. A gente vai cantar uma canção que a gente sempre canta aqui na igreja, que ele cresça e que eu diminua. Mas eu quero que você foque na parte final da letra que diz: servo de todos. Diga comigo: servo de todos. Diga: de quem eu gosto, de quem eu gosto pouco, de quem eu não gosto, de quem eu conheço, de quem eu não conheço, de quem é meu amigo, de quem não é meu amigo. A proposta do Evangelho é: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Vai com ele duas. O Senhor está nos chamando para um novo tempo, que não é só cantar aqui, que não é só pregar como a gente prega, que não é só exercer uma função na casa, não é só sentar num banco confortável. O Senhor te chama para um Evangelho que toque quem você não conhece, que ame acima de tudo. Queridos, às vezes a gente vive numa geração que pede tanto batismo com fogo, mas a gente precisa voltar a fazer uma oração. Senhor, me batiza com o teu amor. Me batiza com o teu amor. Fecha os teus olhos aí. Olha o que a palavra começa dizendo: ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ama. Ama. Missionário, isso é difícil demais. É por isso que é o Evangelho de Cristo. O Senhor nos levará a um nível maior de exigência. E sabe por quê, Ivete? Deus falava comigo que Ele vai nos levar a um nível maior de exigência, porque Deus derramou muita graça esse ano de 2024 na igreja. Desde janeiro para cá, irmãos, quantas mensagens gloriosas,
Quantos momentos Deus falando conosco aqui. Quantos pregadores de dentro e de fora com mensagens certeiras. Quantas almas foram alcançadas. E o Senhor está dizendo: eu não quero te deixar de fora da minha proposta. O desejo de Deus é que a gente venha como está. Mas Ele nos ama tanto que Ele não vai deixar a gente do jeito que está. E eu quero que você sacuda alguém e diga: vamos melhorar. Vamos melhorar, irmãos. Vamos melhorar, igreja. Vamos andar como Cristo andou. Vamos olhar um no olho do outro. Vamos aprender a viver aquilo que Cristo quer. Porque a verdade do Evangelho é uma só. Anda na segunda milha. Enquanto o ministério de louvor canta essa canção, eu quero que você ore pelo teu coração aí nessa noite. Andou rezar, amante res. Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando aqui como um cirurgião. Que lebaia sure, minicando ressaio. Nos minimiza nessa noite, Jesus. Eu quero a tua mão esmagadora na minha cabeça quando eu quiser crescer, Senhor. Esmaga as minhas reações, esmaga o meu temperamento, esmaga. Esmaga a nossa forma de ser, de pensar, de agir. Nos ensina, Deus. Nos ensina. Nos ensina a ser como o Senhor é. Estamos cansados de sermos nós mesmos. A vida é tão curta, igreja. Eu estou pregando aqui hoje, mas Jesus pode me recolher a qualquer hora. Deixa Jesus crescer aí. Deixa Jesus reinar sobre os seus sentimentos. Deixa Jesus reinar sobre os seus sentimentos. Oh, Espírito de Deus. Alabaia, você tem coragem de dizer isso? Que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. É noite de trocar de marcha. É noite de andar num patamar maior. Deixa a palavra te vencer, meu querido. Os argumentos de Jesus são mais fortes do que os nossos. Ele é mais forte. Irmãos, o amor de Cristo, Ele nos constrange. Eu imagino a cena, Jesus lavando os pés daqueles discípulos tão
truculentos, tão desafiadores. O mestre pegou uma bacia, uma toalha, começou a limpar e lavar os pés. Eu sei que tem muita gente aí fora pregando um evangelho diferente, mas o evangelho de Cristo, a essência dele ainda é amor e serviço. Eu sei que muita gente aí fora tem tentado trazer qualquer outra doutrina que não seja essa. Mas sabe quando a gente mostra que ama Jesus? Quando eu posso me achegar a alguém, dê um abraço de lado aí no seu irmão que está do seu lado. Quando a gente tem alguém perto. O evangelho de Jesus é toque. Não fica sozinho não, dá um abraço em alguém aí. O evangelho de Jesus é toque. Diga para o seu irmão, Jesus tinha cheiro de gente. O evangelho de Jesus é toque, irmãos. O evangelho de Jesus é abraço. O evangelho de Jesus é que a gente seja um agente de alívio nessa caminhada. Quando você falta, a gente precisa sentir falta. Quando eu falto, você precisa sentir falta. A gente não é uma gangue, a gente é uma família. E o Senhor está falando nessa noite: reine o amor de Cristo em nossos corações. Igreja que conhece a presença de Deus, levanta a sua mão para o alto. Nós vamos orar. Ando que labácia. Nosso Cristo está aqui, irmãos. Orebaia, Súria. Henrique, faz favor, Henrique, faz favor. Na hora que chegou a notícia que você estava no hospital, deu uma dor tão forte aqui no meu coração, irmãos. Verdade. Por um momento eu pensei, Jesus, será que a última pregação de Henrique foi aquela lá? Isso é ser igreja. Sei que você recebeu muitas mensagens, muitas pessoas se importaram. E eu posso dizer algo para você. É impossível porque a gente é muito. Nós somos muitos aqui dentro. É muita gente para dar conta, irmãos. Mas eu quero lhe dizer, o verdadeiro amor a gente expressa quando o outro precisa. Eu quero dizer isso para o teu coração, para o seu, para o meu nessa noite. Jesus quer isso. Jesus quer que a gente ande mais perto. Jesus quer que a gente possa sentir a dor do outro. Jesus quer que a igreja se reúna em oração. Quantos aqui oraram por Henrique? Levanta a mão. Olha lá, Henrique. Tem gente que talvez você pensava que nem lembrava do teu nome, mas parou um minuto na sua casa. Sabe por quê, igreja? Porque isso é resplandecer Cristo. E nós precisamos orar. E você não vai orar por outra coisa. Nós vamos orar pela igreja hoje, aqui, agora. Você vai abençoar a casa que você congrega. Você vai erguer as suas mãos nos mais altos, aí no terceiro andar, aí onde você conseguir. E você vai dizer: Jesus, nos ajuda a andarmos juntos. Uma milha, 2, 3.
Eu não quero andar só até onde Carlos precisa. Eu quero ir além. Que Jesus derrame de novo sobre nós mais graça, mais misericórdia, mais amor. Que o Senhor nessa noite quebre todas as barreiras dentro de mim, dentro de você, dentro do nosso coração. Diga comigo, igreja, Cristo é maior. Diga comigo, Cristo é maior. Cristo é maior. Cristo é maior do que Valéria, do que Raíza, do que Rayane, do que o pastor. Cristo é maior. Cristo é maior entre nós dois. Cristo é maior entre nós três, igreja. O Senhor, Ele é maior. E nós vamos profetizar isso. Porque enquanto eu orava, o Senhor falava ao meu coração sobre espíritos perturbadores. E eu chamo os crentes de guerra para orar comigo agora. Satanás, queridos, tem tentado tirar a nossa paz. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Nós viveremos o culto mais glorioso de virada de ano que essa igreja já viveu em mais de 40 anos. Viveremos um tempo de alegria, de abundância, de colheita. O que passou, passou. E eu profetizo, páginas serão viradas na noite de hoje no mundo espiritual. Satanás é derrotado e maior é aquele que está conosco. Joga a mão para cima e declara isso. Diga em nome de Jesus. Nós ordenamos todos os espíritos malignos que agem contra nós, que sejam repreendidos, amarrados em nome de Jesus, e que recebam fogo, e que possamos viver um tempo de alegria. Abraça pelo menos 5 aí e declara sobre ele: a igreja só tem graça porque Jesus está aqui e você também fez parte. Vamos lá, louvor.
quero convidar você que ainda não fez essa aliança com Deus tão tremendo quanto esse, com Jesus que nos ensina de uma forma tão particular, de uma forma tão pontual. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o céu é para você também, que essa mensagem foi para você também. Pega a tua mão onde você estiver aí, meu amor. Nós estamos dispostos a andar mais uma milha com você. Nós estamos dispostos a andar 2 milhas com você. Nós queremos andar com você. Como Rayane disse, o céu é para nós. Alguém que deseja entregar sua vida para Jesus essa noite? Alguém que talvez em outro momento nos visitou e foi ministrado e talvez se sentiu assim um pouco envergonhado ou acanhado, mas agora você entende que é o momento certo, que é a hora certa, que é a noite certa. Pega a sua mão onde você estiver. Em nosso meio, que já fez uma aliança com o Senhor, mas em determinado momento da sua caminhada você desacelerou, como a Rayane falou aqui. Você não passou a segunda marcha, talvez ficou no meio do caminho e disse: em algum momento eu volto para Jesus, em algum momento eu volto a congregar, em algum momento eu renovo a minha aliança com Ele. Você está aqui essa noite? Se você estiver, é o momento mais que oportuno para que você possa renovar a sua aliança. Em nome de Jesus, querido, não endureça o teu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E como a Rayane falou, ela não sabe se hoje será a última mensagem que ela estará pregando. Também eu não sei se hoje é o último momento que eu estou aqui. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Portanto, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não havendo ninguém. Deixa esse profeta aqui. Deixa ele. É, profeta. Deixa ele. Casa, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida nesta terra. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos